Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho neste vídeo sobre 3 pilares que ajudam muito na aprendizagem e, por que não dizer, eles são a base da aprendizagem e sem eles a aprendizagem não acontece. O primeiro deles é a atenção. A atenção é aquele processo que nos permite focalizar da onde vem o estímulo, selecionar, fazer com que o nosso cérebro fixe a sua atenção, a atenção dos órgãos dos sentidos, da visão, do olfato, do paladar, do tato, para esse estímulo e selecione se esse estímulo é importante ou não, para que a gente dirija a ele toda a nossa atenção. Então, a atenção ela é fundamental, porque sem atenção não há como existir memória. Se você, por exemplo, está ensinando alguma coisa ao seu aluno e esse aluno não está atento àquilo que você está falando, provavelmente ele irá esquecer em breve tudo isso que você falou. Então, certifique-se se o seu aluno está prestando atenção naquilo que você está falando, está prestando atenção no material, se esse material desperta a atenção do seu aluno, se esse material faz com que o seu aluno dirija a ele a atenção ou não. Se isso não está acontecendo, reveja. Reveja a estratégia, ou reveja se alguma coisa está errada com o seu aluno, ou reveja se no ambiente tem alguma coisa que está tirando a atenção, porque sempre que o cérebro precisa focar a atenção em 2 coisas ao mesmo tempo, ele sempre focará mais em uma do que na outra, Essa coisa que as pessoas dizem, eu consigo prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo, isso não é verdade. A gente sempre vai dar atenção a uma coisa do que a outra. Então, isso é importante que vocês observem para que os alunos de vocês tenham um bom desenvolvimento na aprendizagem aí. E o que faz com que esse aluno tenha atenção? Primeiro é você observar no ambiente, na sua metodologia, se ele está adequado à faixa etária que o seu aluno está, E se esse conteúdo, se esse objeto de estudo, ele desperta a atenção por despertar, primeiro, o interesse, a curiosidade. O aluno precisa ter desejo de olhar para isso. Isso tem que despertar nele realmente o desejo de aprender. Então, se aquilo não demonstra, se o aluno não demonstrou nenhuma curiosidade, olha, pode ter certeza que tem alguma coisa errada aí. O aluno tem que ficar inquieto, sabe? Eu chamo isso de sangue nas veias. O aluno tem que ficar inquieto, ele tem que ter o desejo de ir lá, de pegar, de explorar, de falar sobre isso, de contar alguma coisa, alguma experiência que ele teve sobre aquilo que você está falando ou sobre um objeto de estudo. Ele tem que ficar eufórico, Ele tem que brilhar os olhos, como a gente diz. Ele tem que estar inquieto, ele tem que estar sedento daquilo. Se isso não estiver acontecendo, se ele demonstrar sonolência, inquietação por ansiedade, por estresse, reveja, ou o objeto de estudo não está adequado, ou está muito fácil, ou está muito difícil. E qual a importância emocional que isso tem para o aluno? Quando eu falo importância emocional, se isso está causando alegria, se isso está causando desejo, se isso está causando prazer, Se o seu aluno consegue perceber que aquilo terá uma utilidade para a vida dele, isso vai focar a atenção. Por outro lado, ele pode focar uma atenção, que é aquela atenção porque esse objeto de estudo causou nele ansiedade e angústia. Que essa inquietação é por estresse, entenderam? Isso também vai fazer com que o seu aluno grave isso na memória, mas de uma maneira inadequada, ruim. Então, isso é importante que você observe. Eu sempre falo que o aluno ele está aprendendo quando ele é participativo, Quando ele demonstra que aquilo é muito importante para ele, que ele tem o desejo e que ele está ali participando junto, falando junto com o professor, articulando junto com o professor. Se só o professor está falando,
provavelmente isso não é de desejo do aluno, ou até pode ser de desejo, mas não lhe é permitido essa participação, que não leva o cérebro esse desejo que vai lá manter todas essas informações na memória. Então, tudo que entra pelos nossos canais sensoriais, eles devem ter um peso, né, emocional para que chegue lá no cérebro e vá sendo depositado na memória para que isso vá até. Então, o que faz um aluno focar a atenção naquilo que você está falando? Primeiro, as necessidades fisiológicas, né? As necessidades básicas de alimentação, de dor, de ansiedade, de angústia, isso faz focar. Depois a gente vai falar naquelas atividades que são de preferência dos alunos. Por exemplo, se você tem um aluno que você está explicando alguma coisa e ele gosta muito de jogar bola e lá fora tem alguém jogando bola. Claro que ele vai focar atenção naquilo, né? Naquela atividade que os alunos estão lá fazendo, que é, por exemplo, o jogar bola. Depois a gente vai falar nos aspectos emocionais, eles meio que acontecem tudo junto. Eu estou muito feliz porque a minha professora que tinha saído voltou e ela trouxe para mim, além de eu ter esse vínculo com ela que é muito importante, né? Ela trouxe alguma coisa, né, que eu gosto muito, que é, por exemplo, que emocionalmente eu estou envolvido, que é falar, por exemplo, sobre o time de futebol lá que as crianças gostam, que os adolescentes, ou que ela vai falar sobre a adolescência, como as coisas acontecem na adolescência, e os adolescentes ficam envolvidos emocionalmente e gostam disso. Ou se alguma coisa está associada ao conhecimento que você já tem essa experiência, né? O seu aluno já experienciou, ele já sabe, ele já tem um conhecimento prévio, isso vai com certeza chamar mais atenção. Então, a atenção é o primeiro pilar, é o pilar central que sem a atenção não tem como a gente chegar na memória. E o segundo é a memória, né? Ou seja, o que vai ficar na memória desse aluno. Primeiro, aquilo que o cérebro selecionou como sendo mais importante, ele vai segurar isso primeiro na memória de trabalho, né, na memória operacional, e depois isso vai para a memória de longo prazo. Mas o que é isso? Então, por exemplo, assim, hoje você foi lá visitar uma colega sua e ela lhe deu um número de telefone. Naquele momento, você selecionou, que isso é muito importante, e você escreveu o número de telefone ou registrou lá na sua memória. Isso aí você vai gravar por algum tempo, né? Enquanto você estiver operando ali. Depois você vai esquecer. Por que você esquece? Se você não ligar para essa sua amiga várias vezes, você não vai manter isso na memória. Então, a primeira coisa é ver qual é o tipo de informação, qual é o peso dessa informação e a utilidade da informação. Então, eu vou planejar a minha aula, eu já sei o que eu preciso para que o meu aluno foque atenção. A gente já falou sobre isso. Agora eu quero que ele mantenha na memória. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar-lhe um objeto de estudo que tenha utilidade para a vida dele e vou fazer com que ele utilize várias vezes. Então, é importante que você faça ele utilizar várias vezes, ele vai manter na memória. E nós vamos ter primeiro essa memória mais curta, que é aquela memória, então, que o seu aluno mantém um pouco ali até ele resolver o problema, resolver a atividade, resolver o exercício e depois ele esquece. Então, lembre-se, na hora de planejar, você vai ver se o conteúdo que você está dando para o seu aluno é importante, é útil para a vida dele, ele terá que repetir. Se não, resolveu o problema, tirou a nota, ele pode esquecer que não vai ter problema nenhum, não lhe fará falta em momento nenhum, e isso é importante que a gente pense, tá? E aí, como é que nós vamos fazer para que isso mantenha na memória de longo prazo? Nós vamos dar peso a essa informação. A primeira coisa é o peso de curiosidade, né? De manter o aluno como ativo, né? Como fonte também de conhecimento, em que ele participe. Então, para que ele memorize, ele precisa ser sujeito ativo, e aí ele terá sim que falar, que atuar, que ler, que escrever, que grifar. Então, isso vai manter na memória. É importante que você retome esse conteúdo mais do que uma vez e de diversas formas, e dando a esse conteúdo uma utilidade funcional. Então, isso também vai manter lá na memória
de longa duração, tá? E aí essa longa duração vai depender do quanto esse aluno retomou esse conteúdo e de quanto esse conteúdo lhe foi útil e quanto esse conteúdo ele conseguiu registrar. Eu digo que a memória é onde a nossa vida acontece, né? Tá lá na memória tudo que você tem da tua vida. Porém, aquilo que você lembra é aquilo que foi significativo para você. Aquilo que manteve aí na sua memória é o que você utilizou mais, o que foi que você usou para as suas atividades de vida em família, em comunidade, no seu trabalho, para estudar. Hoje a memória de estudo é uma memória muito utilizada. Então, nós vamos usar basicamente, muitas vezes a gente precisa lembrar essas duas memórias, né? Então, se o seu aluno precisa somente resolver um problema que você, naquele momento, vamos pensar assim, chegou no final do bimestre, seu aluno não tirou nota, você só quer que ele tire essa nota para que ele não repita de ano. Então, você pode criar estratégias para que ele simplesmente use aquela memória de trabalho, memória operacional ali de curto prazo, rapidinho, e depois isso não vai avante, né? Porém, se você quer que ele realmente aprenda, use diversos canais e mantenha isso na memória. E certifique-se lá com a família se esse aluno está, por exemplo, dormindo bem, porque a gente vai manter tudo que a gente estudou na memória quando a gente dorme um bom sono, um sono profundo. Isso é útil e ajuda muito, tá certo? E por último, então, eu já falei o pilar da atenção, o pilar da memória, e a gente vai falar do pilar da emoção. A emoção e a memória, pessoal, elas estão juntinhas lá no cérebro, no sistema límbico, que é uma área que, vamos dizer assim, vai guardar todas as informações de toda a nossa vida, desde a barriga da nossa mãe. Então, é muito importante que a gente perceba qual é o nosso estado emocional, nós, professores que vamos trabalhar com esses alunos, e qual é o estado emocional dos nossos alunos. Então, a emoção é que vai dar cola para a atenção e a memória se juntarem, se grudarem e manter isso no cérebro. Então, a atenção vai depender do estímulo, a memória depende do filtro da atenção, se esse aluno focou ou não a atenção, e as duas dependem da emoção. Esses três pilares, atenção, memória e emoção, se a gente conseguir pensar sempre nos três, né? Como é que a gente faz? Como é que nós podemos fazer isso? Vamos pensar em desenvolvimento. Qual é a faixa etária que o meu aluno está? Nessa faixa etária, primeiro, o que tem no meu conteúdo que eu posso trabalhar com o meu aluno? Isso é importante, não é importante? Nós vamos selecionar isso, nós vamos fazer ali uma lista do que é mais importante e menos importante. E aí nós vamos ver o que nós vamos poder utilizar daquilo ali, quais as estratégias, qual a metodologia, qual a didática para, primeiro, despertar a curiosidade, pôr o aluno em ação, trazer o aluno para agir, né? Contribuir, participar, ler, escrever, tudo certinho ali, produzir material que o aluno possa montar, desmontar, desmanchar, pesquisar, usar a tecnologia traz muito assim, à tona esse resgate de atenção, então vamos pensar nisso daí. E depois a gente vai pensar se esse aluno ele está realmente com sangue nas veias, que é o que eu digo, se ele está envolvido com isso, né? Se ele está inquieto, se isso lhe causa estranhamento, se isso lhe causa curiosidade, se ele está ativo ou se ele está muito passivo. E aí, fazendo isso, a gente vai lançando mão de estratégias que possam ir desenvolvendo cada vez mais, né, esses três pilares aí. Se o aluno não está focando a atenção, pode parar, porque ele não vai manter na memória. Pare tudo e volte, reveja, troque a estratégia. E a memória é aquilo. Quanto que isso tem importância, se eu estou utilizando, se eu não estou utilizando, eu mantenho na memória. Tá? E por último, tudo isso regado a muita atenção, a muito afeto, regras, limites, porque as regras e os limites também são importantes, sim. Quando eu coloco uma rotina, a regra, o limite, eu dou ao aluno a segurança, a previsibilidade, eu mostro a ele da onde ele deve partir,
qual é o caminho a seguir e o ponto final de tudo isso. Quando ele se torna ativo e ele pode caminhar dentro dessa rotina e dessa organização que você deu, mantém o aluno mais centrado, mantém o aluno também ativo, porque ele tem nas mãos a capacidade de gerir também a aprendizagem dele. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha colaborado com vocês e pensar que hoje a neurociência está aí dizendo que o cérebro aprende através desses 3 pilares, que o professor é a base, é o cerne, né, de tudo, porque é ele que vai escolher a metodologia didática e vai selecionar o conteúdo, sempre estando aí em contato com a família, tornando o aluno um ser ativo desta construção aí que é a aprendizagem. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço.